A maioria de nós conhece a história da criação de Gênesis. Adão, o primeiro homem, solitário no jardim do Éden, e então Deus, em sua sabedoria, cria Eva a partir de sua costela. Mas o que poucos percebem é que a própria Bíblia apresenta uma contradição gritante, uma rachadura na fundação deste conto. Uma anomalia textual que abre espaço para uma figura completamente apagada da história. No primeiro capítulo do Gênesis, versículo 27, a narrativa é bem diferente. O texto diz claramente: "E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou." Não há menção a costelas ou a uma criação posterior. Homem e mulher são criados simultaneamente, como iguais, a partir do mesmo ato divino, compartilhando a mesma essência desde o início. No entanto, quando chegamos ao capítulo 2, a história muda drasticamente. Adão é formado primeiro, a partir do pó da terra. Deus então decide que não é bom que o homem esteja só, e após Adão nomear todos os animais, o faz cair em sono profundo para remover uma de suas costelas, da qual ele forma a mulher Eva, que é apresentada como uma ajudadora idônea. Essa discrepância não passou despercebida por antigos estudiosos e rabinos. Como poderiam existir duas versões da criação da mulher na mesma escritura sagrada? A primeira, uma parceira igualitária. A segunda, uma companheira derivada e subserviente. Essa tensão teológica exigia uma explicação, levantando a inevitável pergunta: se Eva foi a segunda, quem então foi a primeira mulher de Adão? O silêncio do texto canônico sobre essa primeira mulher é ensurdecedor. Esse vazio narrativo tornou-se o solo fértil de onde brotou uma lenda antiga, uma história sussurrada nas margens da teologia oficial. A história de uma figura poderosa, cuja própria existência foi considerada perigosa demais para ser lembrada, e cujo nome só aparece uma única e fantasmagórica vez em toda a Bíblia. O único eco dessa figura esquecida na Bíblia canônica pode ser encontrado em um lugar inesperado, o livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Em meio a uma profecia sobre a desolação de Edom, o texto menciona que as ruínas serão habitadas por animais selvagens e criaturas do deserto. E ali, entre chacais e hienas, o profeta afirma: "Ali repousará Lilite e achará lugar de descanso para si." Mas quem foi Lilite neste contexto original? O nome não se referia a uma mulher humana, mas sim a uma entidade muito mais antiga e sombria. Suas raízes mergulham fundo na mitologia da Mesopotâmia, milênios antes da escrita do Gênesis. Os sumérios e babilônicos temiam os Lilito, demônios do vento e da noite que assombravam lugares desolados, seduziam homens em seus sonhos e ameaçavam mulheres e crianças. Essa crença foi absorvida pela cultura hebraica antiga. Lilith tornou-se uma figura do folclore, um espectro noturno, uma espécie de bicho-papão usado para assustar e disciplinar. Ela era o símbolo do caos primordial, da natureza selvagem e indomável que existia fora dos muros da civilização e da ordem patriarcal, uma força perigosa que precisava ser contida e temida. Durante séculos, sua identidade permaneceu confinada a essa interpretação demoníaca. Ela era um espírito do deserto, uma nota de rodapé na vasta demonologia do Antigo Oriente Próximo. Não havia nenhuma conexão explícita com o Jardim do Éden ou com Adão. Ela era simplesmente um monstro, uma entre tantos outros que habitavam a escuridão na imaginação popular daquela época. Contudo, a semente estava plantada. A menção do seu nome, mesmo que como um demônio, e a gritante contradição em Gênesis, criaram um mistério que a tradição oral e textos posteriores se sentiriam compelidos a resolver. A pergunta persistia: como essa criatura da noite poderia ter alguma ligação com o paraíso? A resposta viria de um texto medieval, controverso e surpreendentemente detalhado. A transformação de Lilith de demônio para a primeira mulher de Adão foi consolidada em um texto satírico e anônimo da Idade Média, conhecido como o Alfabeto de Ben Sira. É neste documento que a história de Lilith e Adão é contada em detalhes explícitos pela primeira vez, preenchendo o vazio deixado pela contradição do Gênesis com uma narrativa de rebelião e igualdade radical. Segundo Ben Sira, quando Deus criou Adão, viu que ele estava sozinho e criou para ele uma mulher, Lilith, da mesma terra que ele.
O conflito começou quase imediatamente. Quando Adão insistiu que ela deveria deitar-se por baixo dele durante o ato sexual, ela se ofendeu. "Por que devo deitar-me sob você?" ela teria perguntado. "Eu também fui feita do pó e, portanto, sou sua igual." A recusa de Lilith em aceitar uma posição de subserviência enfureceu Adão. Vendo que não conseguiria convencê-lo de sua igualdade, ela tomou uma medida drástica e blasfema. Pronunciou o nome inefável de Deus, um ato que lhe concedeu poder para voar, e abandonou Adão e o jardim do Éden por vontade própria, exilando-se nas margens do Mar Vermelho, um lugar associado a demônios. Deus, atendendo às queixas de Adão, enviou 3 anjos, Senói, Sansenói e Semangelof, para ordenar que ela retornasse. Eles a encontraram e a ameaçaram, mas Lilith se recusou a voltar para uma vida de submissão. Ela jurou que atormentaria os descendentes de Adão e Eva, mas também prometeu não ferir nenhuma criança protegida por um amuleto com o nome dos 3 anjos. Esta narrativa, embora não seja parte das Escrituras Sagradas, oferece uma solução poderosa para a inconsistência bíblica e responde à pergunta sobre quem foi Lilith. Ela era a mulher que escolheu a liberdade no exílio, em vez da submissão no paraíso. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda e perturbadora. Por que uma história como essa foi tão violentamente suprimida e mantida fora do cânone oficial? A resposta para a pergunta "por que Lilith não está na Bíblia" reside menos em teologia e mais em política de gênero e controle social. A figura de Lilith, como apresentada no alfabeto de Ben Sira, representava uma ameaça direta às estruturas patriarcais que dominavam as sociedades antigas e que a religião institucionalizada procurava solidificar. Ela era um arquétipo perigoso demais para ser celebrado ou mesmo reconhecido. Em contraste, a história de Eva servia perfeitamente a esse propósito. Criada a partir de Adão, sua própria existência era secundária e dependente da figura masculina. Ela era a ajudadora, não uma parceira igual. Além disso, a narrativa a culpa pela queda da humanidade, retratando-a como facilmente enganada e moralmente fraca, justificando assim a subsequente dominação masculina como uma consequência, ou até mesmo uma punição divina. Lilith encarnava exatamente o oposto. Ela era independente, inteligente, sexualmente autônoma e, acima de tudo, não aceitava autoridade que não reconhecesse seu valor intrínseco. Ela não foi enganada por uma serpente. Ela debateu com Adão e desafiou a ordem estabelecida. Glorificar uma figura assim seria o mesmo que encorajar a desobediência feminina e questionar a hierarquia de gênero divinamente ordenada. Portanto, a supressão de sua história foi um ato deliberado. Foi muito mais seguro e conveniente transformá-la em um demônio que rouba crianças na noite do que reconhecê-la como a primeira mulher, cujo único pecado foi exigir igualdade. Ao demonizá-la, a cultura patriarcal transformou o desejo feminino por autonomia em algo monstruoso e profano, uma força a ser temida e controlada a todo custo. O apagamento foi quase total. Por milênios, sua história sobreviveu apenas em textos místicos, folclore e cantos de ninar sombrios. Ela se tornou um aviso, uma sombra. No entanto, o poder de um arquétipo tão forte não pode ser contido para sempre, e a história tem uma maneira notável de desenterrar as vozes que mais tentou silenciar, especialmente quando o mundo está pronto para ouvi-las. No século XX, o mundo começou a mudar, e com ele, a percepção de Lilith. A figura que fora demonizada por milênios foi redescoberta e dramaticamente reavaliada. A rainha exilada estava retornando, não como um monstro, mas como um ícone. Ela foi resgatada das profundezas da mitologia e trazida à luz por movimentos que finalmente podiam compreender a natureza de sua rebelião. Para o feminismo moderno, Lilith se tornou um símbolo poderoso de resistência e empoderamento. Ela é a personificação da mulher que se recusa a ser definida por um papel subserviente, que prefere a solidão e o exílio a uma vida de submissão num paraíso falso. Ela representa a força de dizer não. Não à igualdade, não à supressão da sua própria voz, não a uma paz que exija o sacrifício de sua identidade.
Enquanto Eva representa a mulher que se conforma às expectativas, Lilith representa aquela que as despedaça. Ela é a ancestral arquetípica de todas as mulheres que foram chamadas de difíceis, teimosas ou perigosas por simplesmente exigirem ser tratadas como iguais. Sua jornada de deusa da criação a demônio da noite e, finalmente, a ícone feminista, nos obriga a fazer uma reflexão crítica. Quantas outras histórias, especialmente de mulheres, foram distorcidas ou completamente apagadas para manter uma estrutura de poder? A história de Lilith nos ensina que as narrativas que herdamos não são verdades absolutas, mas construções, muitas vezes com agendas ocultas. A lenda de Lilith, a primeira mulher de Adão, é um testemunho duradouro do poder da insubmissão. Ela prova que uma ideia, a ideia de igualdade, pode sobreviver a milênios de supressão, esperando o momento certo para ressurgir. Se essa história te intrigou, comente igualdade aqui embaixo para sabermos que você chegou até aqui. E se você acredita que mais histórias ocultas como essa merecem ser contadas, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho, se inscreva e compartilhe esse vídeo para despertar mais mentes.